setor de construção civil concentra diversas atividades que são essenciais para a economia brasileira. Ele concentra mais de 600 bilhões de reais por ano, 10 milhões de empregos e 480 mil negócios em todo o país. Neste programa, vamos saber quais as perspectivas da construção civil para a região norte em 2021, que promete números positivos. Como a venda de imóveis tem ajudado a impulsionar os dados da construção, os desafios econômicos do setor e sobre a geração de empregos. O Amazônia Anda começa agora. A indústria da construção civil abrange segmentos como infraestruturas, edifícios, instalações prediais, administração de obras, aeroportos, túneis, fundações e pontes. A CEBIC estima que foi o maior crescimento para o setor em 8 anos. Por que esse otimismo, mesmo num ano de pandemia? Quando a gente fala em maior crescimento dos últimos 8 anos, nós temos que lembrar que de 2014 até 2018, a construção civil caiu 30%. As atividades dela caíram 30% aí num período de 5, 6 anos. Em 2019, nós voltamos a crescer, mas foi um crescimento ainda modesto, de 1,5%. E o que nós tivemos em 2020 e qual a nossa expectativa para 2021? 2020, mesmo diante de um cenário difícil, tanto na economia quanto provocado aí pela crise sanitária, nós tivemos um mercado imobiliário atuante. Quais foram as condições que propiciaram aí um melhor desempenho do mercado imobiliário? As famílias, com a questão do home office, elas deram um novo valor, elas ressignificaram o valor da casa própria. Com isso, várias famílias aí que estavam projetando uma troca de imóvel, elas realizaram essa troca. Tivemos aí uma maior movimentação em função disso. Tivemos também, Cíntia, a taxa de juros do crédito imobiliário no seu menor patamar aí dos últimos anos. E isso incentivou a aquisição de imóveis. Então, esse melhor desempenho do mercado imobiliário, o fato de que a construção foi considerada setor essencial e não parou as suas atividades no ano passado, o setor desenvolveu ainda mais as vendas online, foram fatores que, para o mercado imobiliário no ano passado, foram muito positivos. Com base nisso, nós projetamos aí um 2021 também próspero. Por quê? Em 2020, nós vendemos mais 20%. O número de unidades vendidas em 2020 foi maior em 20% do que o vendido em 2019. E isso não aconteceu com os lançamentos. Os lançamentos, eles tiveram redução. Porque lançamento você tem que ter aí um cenário, uma expectativa de melhor ambiente macroeconômico. E em função da instabilidade da economia, os lançamentos se retraíram. Mas nós temos que construir as unidades que foram vendidas no ano passado. Isso tudo aí alimenta o nosso cenário mais otimista para 2021. Mas eu acho que nós vamos falar daqui a pouco de um grande desafio que a gente tem para concretizar esse cenário, que é a questão do aumento dos preços dos insumos básicos. No entanto, o crescimento de 10% esperado para 2021 não consegue reverter os prejuízos dos últimos anos, explica Ieda Vasconcelos, economista da CEBIC. De
de 2014 até 2018, nós tivemos uma queda de 30% no PIB, nas atividades. Então, essa reversão, ela vai demorar aí ainda alguns anos, vai depender do ritmo que o setor começará a crescer, para a gente recompor as perdas. Mas não é, o setor da construção em si, não é com o crescimento desse ano que vai conseguir recompor as perdas desse período todo de 2014 até 2018. Atualmente, o Produto Interno Bruto, o PIB, da construção civil está no mesmo patamar do início de 2017. As atividades do setor estão 36% abaixo do pico de 2014, quando atingiram seu melhor nível. Isola só a construção civil da cadeia, a gente tem que a construção civil ela participa com cerca de 5% do PIB do país. Se a gente pegar a média aí 2010 até 2019, em média o setor participou com 5% do PIB. Mas um fator importante que a gente tem que considerar é a cadeia produtiva do setor como um todo. Quando a gente considera a cadeia produtiva, essa participação já aumenta para 8%. E ainda mais, a gente tem que verificar em relação ao volume de investimentos. Do total de investimentos no país, na última década, a construção civil foi responsável por 50% deles. Ou seja, a construção, se a gente considerarmos o investimento fixo no país, a construção civil representa cerca de 50% dele. E isso dá a dimensão da importância dela para a economia e também no campo social, em virtude da questão do número de empregos que são gerados. E a nível de PIB, a gente representa na construção civil em torno de 5% do PIB da indústria, da construção, da indústria em geral, a construção civil. Agora, se você fala sobre desempenho do PIB nacional, nós temos hoje, no ano de 2020, um PIB negativo de 2,8, enquanto o Brasil teve um PIB negativo de 3,5. E a perspectiva, que aí eu já não sei se 2021, como é que vai se comportar esse mercado, porque com a pandemia todos achavam que setembro de 2020 era o pico negativo da pandemia. Mas você tem em Manaus hoje, em 2021, um cenário altamente contrário a essa ideia. Então isso já faz mexer de novo nesse número. Com a crise do coronavírus e pouca capacidade de investimentos dos governos, o setor está focado no mercado de imóveis ao invés de obras públicas. Porque existe uma melhoria quando o interessado no imóvel ele se viu parado dentro de casa, ele procurou a melhoria do ambiente de moradia dele e daí procurou nível de reforma e de espaços maiores para viver, uma vez que ele levou o trabalho para dentro de casa, que é o tal do home office. Então, com esse aumento de consumo que houve em geral, para todos os tipos de produtos, tanto reforma como o aumento da produção do setor, houve, e o aumento do dólar que existia, houve um desabastecimento, que esse é o grande gargalo hoje do mercado da construção civil, tanto para obra de infraestrutura, como para obra imobiliária, como para obra do setor público. Qualquer obra foi afetada com isso. Então, a gente começa lá em julho, agosto, setembro, a ter picos de aumento de materiais. E esse aumento ele começa a descolar do valor já contratado, porque na construção civil você trabalha a longo prazo. Então, se eu lanço um produto hoje, eu lanço a um preço que foi baseado nos valores anteriores, para construir isso em 3 anos. Com a aprovação do Marco Legal do Saneamento, o setor da construção civil espera para os próximos anos muitas obras de infraestrutura urbana, o que deve aquecer a economia. Nós temos que considerar alguns pontos importantes, como, por exemplo, as concessões, as parcerias público-privadas, em que vai permitir aí o setor privado fazer grandes obras. Um outro fator que eu chamo muita atenção também, e que
agora, nos próximos anos, a gente vai ter aí um avanço grande também em relação a esses tipos de obra, diz respeito ao novo marco regulatório do saneamento. O saneamento é uma deficiência muito grande no país, cerca de 54% da população brasileira como um todo é atendida com rede de esgoto. Esse novo marco regulatório do saneamento vai permitir um maior acesso da população a isso. E falando em especial da região norte, enquanto a gente cita que cerca de 50% do país tem o acesso ao saneamento, na região norte, por exemplo, Cíntia, é menos de 20%, menos de 15% da população que tem acesso a isso. E com esse novo marco regulatório do saneamento, esse problema, né, certamente será muito minimizado. O desejo de brasileiros em conquistar a casa própria e a redução da taxa de juros foram boas oportunidades tanto para as empresas quanto para os consumidores. Flávia Santana, gestora comercial da empresa em Manaus, avalia os desafios para a empresa em 2021. As expectativas são altas para as vendas ao longo dos próximos 12 meses. Bom, a MRV, ela se adaptou muito rápido, né, esse cenário da pandemia e de isolamento social, né? A gente preparou todos os nossos canais para a gente atender a eficiência, né, com eficiência esse consumidor, né? A gente expandiu nossa plataforma de vendas digital para mais de 160 cidades, né, que a gente atua. E o que possibilita que o cliente, de forma online, faça todo o processo de compra, né? Ele remotamente consegue escolher o condomínio, a unidade que deseja, ele envia a documentação, pode realizar a simulação, aprova o crédito e assina o contrato digital. Então, isso tudo é feito remotamente pelo nosso time. Esse momento, para a gente, ele foi um momento favorável, tá? Junto em relação às taxas de juros. Então, historicamente, elas foram as mais baixas, né? E quanto essas facilidades ajudaram muito ao cliente a conseguir o seu financiamento habitacional, né? E a MRV, ela conseguiu aí bater recorde de vendas líquidas em 2020, com uma alta aí de 39% em relação ao ano anterior, né? Foi o maior volume de vendas em um ano histórico da companhia, tá? Então, realmente o resultado foi muito bom. O setor encerrou 2020 com uma queda de 17,8% no número de lançamentos, na comparação com 2019, mas a empresa prepara lançamentos para 2021 que prometem aquecer o mercado imobiliário. A gente vai lançar agora, né? Aliás, a gente lançou agora, nesses 3 anos, né? Essas 4 obras em lançamento, né? São 4 produtos no Parque Mosaico, que é hoje o único e o bairro planejado de Manaus, né? Então, a gente empregou muita gente, tá? A gente no Brasil hoje a MRV tem cerca de 32 mil funcionários, né? Então, o objetivo da MRV também em Manaus é promover esse crescimento também, tanto em cumprir aí sua participação na sociedade de diminuir o déficit habitacional, quanto também empregabilidade, né? E nesses novos lançamentos, do mesmo jeito. São mais de 1.500 unidades que a gente vai lançar agora em 2021. Empresa com forte atuação nacional só está no Amazonas, dentre os estados da região norte. Né? Então, há perspectiva de crescimento, sim. E o interesse dela ter vindo para Manaus, com certeza, foi pela grandiosidade da região, né? Então, a gente já está vendo, hoje a gente vê que a renda de Manaus é uma renda muito boa, né? Nossos clientes, eles aderem ao nosso produto muito bem, né? Não é à toa que tivemos vários sucessos de venda, né? Então, a perspectiva de lançar, de expandir o mercado em Manaus, ela é muito grande, tá? Não só no mercado da Casa Verde e Amarela, mas também em outros fundos, né? Em SBPE e também casas, aluguéis, também a gente tem imóveis para aluguel também, a gente tem esse nicho de aluguel.
E também em questão de terrenos, enfim, a MRV ela vai expandir o mercado de Manaus. A MRV hoje ela não é só mais uma construtora, mas sim uma plataforma habitacional, né? Ela quer oferecer ao cliente o que ele precisa, né? Então, se o cliente ele quer comprar um imóvel, apartamento, ele vai ter. Se ele quiser alugar um apartamento, ele vai ter também. Se ele quiser comprar uma casa, ele vai ter. Então, a gente vai ter tanto mix de produto quanto mix de preço. Então, a MRV, ela vai mostrar para esse cliente, né, que ela tem ali a oportunidade que ele precisa naquele momento. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, traz dados mensais do Índice Nacional da Construção Civil. Esse indicador é a soma do custo da mão de obra e da matéria-prima. Começamos o ano praticamente da mesma forma como findamos 2020, ou seja, com preços em alta. Em janeiro, Brasil teve aumento de 1,99% e Amazonas 0,86%. Djalma Jacques, supervisor do IBGE no Amazonas, explica o que influenciou nesse desempenho. No Amazonas, o preço dos insumos foi o único responsável pelo reajuste ocorrido no ano, já que não houve indicativo de aumento de salários para os trabalhadores da construção em 2020. A nível Brasil, embora tenha ocorrido um pequeno reajuste de salários, os insumos também foram os grandes responsáveis pelo aumento. O número de trabalhadores com carteira assinada na construção civil cresceu cerca de 6% em 2020. Felizmente, esse mercado retomou a nível de emprego, né? E a gente fechou o ano com um saldo positivo de 670 vagas nesse número aí. E a nível Brasil, por exemplo, a gente teve o melhor ano nos últimos 8 anos de contratação. E o melhor ano foi em 2012. Então nós temos, no setor em geral, tanto local como nacional, um aumento no número de contratações. E um outro dado em relação ao emprego é que o setor da construção civil foi o setor que mais gerou emprego de todos os outros setores, do que indústria, do que agropecuária, comércio, serviço. Inclusive serviço foi negativo em 2020, né? O que acontece? Por que a construção civil contrata mais com menos? E disse que para cada $1 milhão investido na construção civil, você tem 3 empregos ali formais, né? Então, contrata uma mão de obra que normalmente na base maior não é muito especializada, e você consegue contratar muita gente porque ainda é muito manualizado esse setor, né? A nível local, Amazonas, hoje a gente tem um dado de 22.200 empregados no setor da construção civil. E isso, se você considerar a cadeia da construção civil, dobra, vai para 24 mil. Se você considerar os informais, que está nesse trabalho em geral, nós chegamos a 65 mil por aí de mão de obra de contratado, né? Agora, se nós falarmos em número de empregados em 2019, que foi um ano que a gente teve já uma evolução desse mercado, vindo de uma baixa dos anos anteriores, 2018, 2017, 2016, por anos de baixa, a gente em 2019 teve um saldo positivo de empregos de 2.100 empregos em média, positivo, entre admissões e demissões. O que nós observamos? Que o ano passado, a construção civil em todo o país foi o setor que mais gerou vagas com carteira assinada. A região norte também apresentou resultados muito positivos na construção. Na região norte foram geradas mais de 10 mil novas vagas com carteira assinada. E nós tivemos estados como, por exemplo, Roraima, Tocantins, onde a construção civil foi o setor que mais gerou vagas com carteira assinada. Ou seja, foi a construção que mais movimentou a atividade econômica desses estados. A alta nos preços dos materiais como cimento e metais
está prejudicando o mercado da construção civil. Isso pode deixar as obras mais caras e atrasadas. Vamos falar neste bloco um pouquinho mais sobre este assunto. Pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, mostrou que o principal problema enfrentado por empresários do setor no ano passado foi a falta ou o alto custo de matéria-prima. O setor da construção ainda vivencia, o desabastecimento, a falta de alguns insumos, a demora na entrega de alguns insumos importantes. E isso pode prejudicar o seu desempenho. Quanto aos fatores que levaram a isso, a gente tem que voltar também lá atrás, na época da pandemia. Temos aí vários fatores, Algumas empresas justificam que reduziram seu nível de produção, desligaram fornos, porque não imaginaram que a demanda dos seus produtos permaneceriam. Depois vem com a questão do aumento do preço de commodities internacionais que influenciam no preço. De acordo com dados da Fundação Getúlio Vargas, a alta nos preços dos materiais em 2020 foi de 19,60%. Alguns insumos chegaram a registrar aumentos superiores a 50% no período. Temos, por exemplo, problemas com o aço, a demora de entrega do aço. E aí o aço tem a questão de preços internacionais, de commodities, as empresas desligaram os fornos, grande parte dos fornos, quando no auge da pandemia, e aí nós tivemos uma demanda da construção que se acentuou, uma demanda das pessoas, das famílias que com auxílio emergencial também foram para reformar as suas casas, foram em busca de mais produtos. Nós temos cimento com crescimento de preços expressivos, nós temos cobre com aumentos muito elevados, temos PVC, produtos de PVC também com aumento e demora de entregas. Então, esses produtos que são básicos para o setor, além da alta de preços, tem esse problema aí da demora de entrega e do desabastecimento. Os mercados, como por exemplo cobre, aço, eles justificam, as indústrias justificam pelo o aumento do preço das commodities internacionais, como o minério de ferro, o cobre, mas os aumentos que nós temos observados internamente, eles superam isso. Então, cada indústria ela tem uma justificativa. Por exemplo, a questão do PVC justifica-se pela questão da falta de resina, o problema até mesmo de falta de produto nas economias internacionais. Então, são fatores, cada indústria tem uma justificativa. O fato é que cada indústria tem uma justificativa, mas é na construção que se concentra isso tudo. É a construção que usa todos esses produtos. E independente dessas justificativas, os aumentos que nós assistimos, eles ultrapassam as justificativas dadas, o que gera aí um cenário de muita preocupação para o setor. Se em anos anteriores esse aumento ficava próximo da inflação, em 2020 o reajuste foi mais que o dobro da inflação. Esse aumento não foi uma exclusividade do Amazonas. Os preços subiram em todos os estados da federação, sendo o maior na Bahia com 17% e o menor no Mato Grosso com 7%. Esse reajuste nacional mostra que o aumento não foi uma iniciativa apenas dos revendedores, no caso, o comércio, mas também da indústria, que certamente teve a sua parcela de contribuição. Esse aumento nacional nos preços de insumos indica que houve uma forte participação da indústria de materiais de construção, pois não é possível conceber que apenas o comércio promoveu um reajuste em todo o país. Mas a maior preocupação da construção civil para 2021 é o desabastecimento de matérias-primas. Eu lanço, vendo e depois vou fabricar. Quando eu vou fabricar, o que eu comprava por 10 passou para 15. E aí vem o grande gargalo, que é o desequilíbrio dos contratos, esse desabastecimento que está acontecendo hoje no mercado. E nós temos números muito altos. Nós temos, por exemplo, o PVC, que chegou a subir 100%. O cimento chegou a subir mais de 40%. Cobre subiu mais de 100%. Então,
Na cesta anual de subida desses produtos, a gente chega ao fim do ano aí entre 20% e 25% de aumento do valor do material. Quando você computa a mão de obra subiu, o que o índice inflacionário subiu. Então, quando você junta essas duas pontas entre o valor do material e a mão de obra, você desequilibra os contratos. Isso é o grande gargalo. Outro gargalo que a gente briga muito é a questão da redução da burocracia, né? E a excessiva carga tributária. A gente fala que esses gargalos em relação à reforma administrativa, a reforma da Previdência que a gente já teve, a reforma tributária, nada mais é do que um anseio de que você tenha uma melhoria neste setor para que tenha menos tributo e mais facilidade para construir, né? Esse é um grande anseio que nós temos. Esse acho que todos os setores, mas no setor da construção civil, onde emprega muito mais, esse é um fator muito preponderante. Em um ano que tinha tudo para ser negativo, notamos que houve avanços no setor da construção. Agora, tudo indica que teremos um 2021 melhor que 2020.